tarde não acabou. A palavra de Deus diz: como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando me verei perante a sua face. As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, enquanto as pessoas que estão ao meu redor me perguntam onde é que está o seu Deus. Mas eu me lembro dessas coisas, de quando eu saía em processo. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, a todos que estão nos acompanhando neste momento, convido você para juntos orarmos a Deus, para darmos início a mais uma escola bíblica dominical, transmitida pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Capanema, que tem como presidente pastor José Rodrigues da Luz. Vamos orar a Deus. Senhor Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te rogamos e te pedimos para que o Senhor esteja no domínio, para que o Senhor esteja no controle de todas as coisas, e te pedimos, ó Pai, porque sabemos que nada fugiu e não fugirá do teu controle. Te agradecemos, ó Pai, por todas as tuas bênçãos, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te pedimos agora, em função da vida daqueles que estão nos acompanhando neste momento, pelas redes sociais, pelos canais transmissíveis, em qual o Senhor está sendo alcançada por esta transmissão. Te agradecemos, ó Deus, por todas as bênçãos em nossas vidas, acreditando que o Senhor tem o domínio de todas elas. Senhor, nós te pedimos nesta manhã que o Senhor venha sobre as nossas vidas e nos dê direcionamento, abençoando quem vai louvar, abençoando quem vai ministrar a tua palavra, e assim, Senhor, que tudo seja para a honra e a glória do teu nome. Que cada crente que esteja nos escutar seja abençoado pela tua poderosa palavra, em nome de Jesus. Assim te pedimos e desde já, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Nesta oportunidade estaremos ouvindo a irmã Juliane Garcia, que estará louvando ao nome do Senhor Jesus com os hinos da harpa cristã. Continue conosco, que você será abençoado para a glória de Deus. Amém? Nesta oportunidade, você também pode aí na sua casa acompanhar-nos através dos louvores, adorar a Deus através do glória a Deus, do aleluia, e também se você tem sua revista da Escola Bíblica Dominical,
Daqui a pouco você poderá participar conosco, assim fazendo uso dela, pois você será muito abençoado da parte de Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar a Deus com o hino de número 88 da nossa harpa cristã. Jesus, meu Rei, Mestre, Senhor, o teu amor revela-me, enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, qual esplendor me cercarão. O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, os nossos corações. Sorrisos teus verei brilhar, se não andar no mundo vil, desfrutarei, prazer verás, tempos de paz primaveril. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for no céu morar e descansar 2 dias meus, feliz viver, receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Glória a Deus. Vamos louvar o 370 da nossa harpa cristã. Os 2 hinos sugeridos eu não conheço, mas nem por isso vamos deixar de adorar a Deus. Aleluia. 370. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizestes por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor,
mas humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação, e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizestes por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado, vertestes assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Aleluia. 372. Aleluia. Quem possui a Cristo, nele firme está, achará poder para o mal combater, porque suas promessas ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Pois Jesus quem impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Em qualquer batalha não desmaiará, do poder das trevas há de triunfar. Deus lhe dará forças, nunca falhará, porque Jeová combate em seu lugar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Pois Jesus quem impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Entre os inimigos muito audaz será, quem unido a Cristo nunca vacila. Em Jesus firmado, luz espargirá, a luz do Evangelho para os libertar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Pois Jesus quem impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Amém. Glorificado seja Deus. Você que está em casa, que tem sua revista,
Hoje é a lição de número 8 do dia 24 de maio de 2020. Você que não tem sua Bíblia, você já pode se preparar também para nos acompanhar. O título da nossa lição de hoje é Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Eu vou ler novamente para, de uma forma didática, podermos gravar em nossas mentes. Vamos ler novamente o título da lição: Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O texto áureo se encontra no livro de Efésios, do capítulo 2 e o versículo 20. Efésios, capítulo 2, versículo 20, você pode acompanhar na sua Bíblia ou na sua revista, que está escrito assim, texto áureo: Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Eu vou ler novamente para juntos gravarmos em nossa mente. Texto áureo: Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios capítulo 2, versículo 20. A verdade prática nos diz: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Para fazermos a leitura bíblica em classe, você vai nos acompanhar na sua revista ou na sua Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 2, e vamos ler o versículo 20 até o versículo 22. Em seguida, estaremos lendo o livro de Mateus, capítulo 7, do versículo 24 até 27. Você que não tem sua Bíblia, você pode procurar. Não tem sua revista, você pode procurar na sua Bíblia e assim está acompanhando-nos neste momento. Vamos fazer a leitura bíblica em classe. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 20, diz-nos assim: Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. 21. No qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Agora vamos ler capítulo 7 do livro de Mateus, a partir do versículo 24, que diz-nos assim: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos, te louvamos, ó Pai, pela tua palavra, acreditando, ó Pai, que a tua palavra é pão, é alimento para as nossas vidas. Estamos crendo que o Senhor irá nos trazer nesta manhã uma palavra poderosa aos nossos corações, para que venhamos ser alimentados e venhamos assim, Senhor, após esta transmissão,
que todos estejamos alimentados por esta palavra. Senhor, permaneça conosco, nos abençoando, nos dando direcionamento do Teu Espírito Santo. Uma coisa te pedimos nesta manhã, ó Deus, que o Senhor venha usar o irmão Fabiano, o diácono Fabiano, que estará trazendo a ministração da Tua palavra, que ele seja um canal de bênção para as nossas vidas, e assim, Senhor, podemos ser abençoados por Ti, em nome de Jesus. Assim te pedimos e te agradecemos, desde agora e para todo sempre. Amém. O diácono Fabiano estará nos trazendo o ensinamento da revista da Palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sempre um prazer e constitui-se uma alegria imensa, muito grande, estar com os irmãos, unidos em espírito, em Cristo, para darmos sequência, seguimento, nossa série de estudos bíblicos. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus está estudando o segundo trimestre do ano de 2020, tema dominante da revista, a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Devo, como sempre, externar a minha eterna e total gratidão a Deus Todo-Poderoso, ao Deus Criador, ao Deus Trino, ao Pai das luzes, ao Deus de toda consolação, Senhor no céu, Senhor na terra, Deus da nossa salvação. Minha gratidão ao pastor da igreja. Eu sempre costumo dizer que há dois tipos de pastores: o pastor da igreja, que é o pastor presidente, e o pastor na igreja, que são os pastores auxiliares. Também quero agradecer aos pastores auxiliares, a vice-presidente da igreja, pastor Oswaldo, agradecer ao todo o presbitério, na pessoa do presbítero Antônio Martins, aos diáconos, aos obreiros, à igreja. Agradecer aos irmãos pelas palavras que recebemos de incentivo, de carinho e também pelas orações. Quero agradecer a coordenação da escola dominical, na pessoa do irmão Enio, juntamente com o irmão Naldo, o irmão Ezequias. Eu já conversei com o Enio ontem e já pedi para ele orar por mim. Queridos, nós estaremos meditando nesta manhã na nossa escola online a lição de número 8, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Estaremos discorrendo sobre Efésios 2, versículo 20 ao 22, Mateus 7, versículo 24 ao 27, sobre o seguinte estudo que está pautado nesta revista. O primeiro ponto fala de um edifício espiritual, o santuário judeu,
o santuário cristão, a pedra angular. E o ponto 2 fala sobre o fundamento, apóstolos e profetas, o conceito de apóstolos, a doutrina dos apóstolos, o testemunho dos profetas. E o ponto 3 e último fala sobre edificados para a morada de Deus, edifício bem ajustado, templo santo do Senhor, morada do Altíssimo, e a conclusão da nossa lição de número 8, que tem como temática edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A Bíblia é um livro riquíssimo em figuras de linguagem. Paulo aqui faz uso da metáfora, que é uma figura de linguagem que produz símbolos figurados por meio de comparações. E aqui Paulo compara a igreja como o edifício. Ele faz uso da metáfora da construção. Quando ele fala, o escritor da nossa revista fala sobre edificação e fundamento, a ideia é esta: a de uma construção, a de uma casa, de um templo, de um edifício. Se você parar para pensar comigo nesta manhã, você vai concordar que tudo na vida, querido irmão e querida irmã, é construção. Nada nasce pronto nesta vida. Tudo nesta vida é construído. E a construção, ela leva tempo. Ninguém constrói assim. Ela não é algo instantâneo. Por mais tecnologia da engenharia civil que nós encontramos nos nossos dias odiernos, a construção não acontece em um dia, em uma noite. Ela leva um tempo, ela envolve operários e ela envolve material. A metáfora da construção é um tema muito familiarizado pelos hebreus, pelos judeus, pelos israelitas. Por exemplo, quando o salmista, no Salmo 127, ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O Antigo Testamento, nós nos deparamos com várias construções. Nós pegamos ali de Gênesis, no capítulo 10 e 11, naquele contexto, nós temos a figura ali da Torre de Babel, que foi uma construção aonde despertou a presunção humana, e aonde Deus confunde ali os seus construtores, os seus edificadores. Quando Paulo trata sobre esse assunto da construção, da edificação para a igreja de Éfeso, que era composta de judeus e de gentios. Aqueles irmãos novos convertidos, neófitos na fé, eles
tinham a figura, a imagem muito forte. Os judeus tinham sempre em mente o grande templo construído por Salomão, né? E é a partir do século X a.C. que se inicia ali, né? A ideia nasce no coração de Davi, mas quem constrói o templo é seu filho Salomão, terceiro rei de Israel. Então, os judeus tinham a ideia do templo de Salomão, do templo de Zorobabel e do templo de Herodes o Grande, aonde aquela suntuosa construção que foi feita na esperança de um conchavo político para agradar os judeus. Herodes constrói aquele grande templo e durou 46 anos para ser construído, e que envolveu 18.000 operários na construção daquele mega templo. E os gentios ali de Éfeso também eram fascinados pela mega construção do templo da deusa Diana. Então essa questão de templo, irmãos, até hoje, ela desperta assim muito apetite para o ser humano. Por exemplo, aqui mesmo no Brasil, fizeram uma réplica do templo de Salomão, né? E a gente sabe que o verdadeiro templo de Salomão deve ser construído lá em Jerusalém, no mesmo local. Os judeus já têm a planta. Isso será um fato que pode acontecer num presente próximo ou distante. Deus sabe quando isso vai acontecer, mas os judeus ainda esperam a construção desse templo. Aqui mesmo na nossa cidade, em Capanema, uma localização aqui próxima, eu quero evitar, né, fazer uso do nome, foi construído um templo muito bonito. E a partir da construção desse templo, esta seita religiosa, ela atraiu muitos adeptos, porque o homem ainda é fascinado pela figura de um edifício físico. Os próprios discípulos mostraram para Jesus o grande templo de Herodes, e achando que Jesus ia se impressionar com toda aquela arquitetura. E Jesus respondeu: não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. É o sermão profético em Mateus capítulo 24. Tanto o templo dos judeus como o templo dos gentios, da deusa Diana, um dia seriam destruídos. Mas o verdadeiro templo, aonde Deus habita, e a Bíblia diz no livro de Atos que não é feito por mãos humanas, esse não será destruído, que é a igreja do Senhor, a qual Jesus falou lá em Mateus, no capítulo 16: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Jesus está dizendo: a igreja nunca vai morrer. Deus habita na igreja, e a igreja, ela não é um templo feito de tijolo, de cimento, com areia, ferro, com argamassa, não. Esse templo que Deus habita, esse templo que o Espírito Santo faz morada, é a igreja. Esse edifício que Paulo aqui trata é aqueles que um dia aceitaram a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. O nosso texto, que está em Efésios capítulo 2,
fala que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, e de que Jesus é a principal pedra de esquina, ou pedra principal, ou pedra angular. Escavações arqueológicas provaram que as construções da Palestina, eles colocavam imensas pedras para sustentar a construção dos templos, nos referindo ao templo de Jerusalém. Descobriram uma pedra que tinha 12 metros. Toda casa, toda construção precisa de uma base, precisa de um fundamento para sustentar aquele edifício. Quando Paulo aqui deixa claro que essa pedra que sustenta o edifício espiritual, casa espiritual, chamado Igreja do Deus vivo, ele diz que esta pedra, o apóstolo Paulo, é Cristo. Mas se você tem dúvida ainda, prezado amigo, dileto ouvinte da palavra de Deus, a sua dúvida certamente está lá em Mateus 16, 18. Eu quero ler esse texto aqui para tirar a dúvida, quem sabe, de muitas pessoas. Quando Jesus ele faz uma pergunta, e nós temos aqui a confissão de Pedro: que dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, Jeremias ou um dos profetas. E Jesus olha para o grupo dos 12: e vocês? Que dizem ser o filho do homem? Aí Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz que não foi carne, não foi sangue que revelou, mas foi o Pai que está no céu. Aí o versículo 18, ele foi mal interpretado por muitas pessoas, quando Jesus diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ora, o grego, que é a língua original que foi escrita ao Novo Testamento, diz que Pedro aqui é Petrus, e Petrus significa fragmento de pedra, pedrinha pequena. E quando Jesus diz sobre esta pedra, aí pedra aqui é Petra, que quer dizer grande rochedo, uma grande pedra. Só que a dúvida é sanada nesse pronome, quando Jesus diz esta. Jesus está se referindo a ele mesmo. Se ele tivesse dito sobre essa, aí ele estaria dizendo que era Pedro. Mas quando ele usa esta pedra, edificarei a minha igreja, a pedra é Jesus. E o próprio Pedro, eu acho que Pedro é quem tira toda a dúvida. Lá em Atos, no capítulo 4, versículo 11, na sua primeira epístola, no capítulo 2, Jesus diz que Jesus é a pedra. Pedro dizendo: a rocha que os construtores rejeitaram, desprezaram, não deram qualquer valor. E esta pedra que é Cristo, Deus honrou, Deus abençoou e fez dela a pedra principal, pedra angular, pedra de esquina.
E é sobre esta pedra, sobre este fundamento, sobre este alicerce que a igreja foi edificada. Olha uma coisa interessante, é quando você lê um versículo, ele deve ser acompanhado do contexto. Porque um texto sem contexto é pretexto para heresia. Logo em seguida, olha o que é que acontece. Quando Jesus disse, que ele seria entregue, que ele seria morto pelos principais dos sacerdotes, Pedro disse: Senhor, isso nunca vai acontecer contigo. Nunca, Jesus. Não, Senhor, para com isso. Pega leve, né? Sabe o que Jesus responde para Pedro? Versículo 23. Ele disse, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Pedro. Foi assim que ele disse? Não. Olha como está escrito: para trás de mim, Satanás. Foi Jesus que disse isso para Pedro. E palavra forte do Senhor. Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas de Deus, mas as que são dos homens. Você já imaginou se a igreja fosse edificada sobre Pedro, ou sobre qualquer ser humano? Essa igreja já tinha caído, já tinha sido destruída. Quando chegasse os rios, chuva, o vento, que são as adversidades que acompanham a nossa vida, a nossa existência, a igreja só existe porque esta pedra principal, este fundamento, este alicerce é o próprio Cristo. Não é Pedro, porque o próprio Pedro disse: não sou eu a pedra, é Jesus. Essa pedra que já falava o Antigo Testamento, no livro de Zacarias, capítulo 4, no livro de Isaías, no capítulo 28, no Salmo, de que ele é a pedra que os edificadores, que os construtores de Israel haveriam de rejeitar. E Deus fez dessa pedra rejeitada porque os judeus rejeitaram o seu Messias. É sobre esta pedra, Jesus diz, que eu edificarei, é sobre este fundamento que eu construirei a minha igreja. Mas se a igreja fosse construída sobre Pedro, sobre Mateus, sobre Filipe, sobre João, sobre qualquer líder, ela não resistiria ao fogo da perseguição. Mas a igreja ainda existe, sempre existirá, porque Jesus é a rocha, porque Jesus é a pedra, porque Jesus é o fundamento, e Ele edifica essa casa espiritual, esse edifício espiritual sobre a doutrina que os apóstolos, os profetas ensinaram, porque eles receberam, eles beberam da fonte original, que é Cristo Jesus, o Senhor e Salvador. Glória eternamente ao nome do Cristo ressuscitado. Então, meu querido amigo, quem sabe até irmão, não há nenhuma dúvida de que Jesus é a pedra, de que a igreja, como edifício espiritual, foi construída. Agora, um detalhe: este edifício, ele está em constante crescimento, né? Ele está sempre crescendo, como o edifício espiritual, como a igreja do Senhor. Pedro diz
que nós somos pedras vivas, né, nessa construção. Cada salvo, cada crente em Jesus é um pedacinho dessa construção, é um tijolinho deste edifício. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Olha, eu vejo muita gente, acho que é uma força de expressão, que diz assim: eu sou igreja. Não, meu amigo, você sozinho não é a igreja. Um tijolo só não é um edifício. Você faz parte da igreja. Esse edifício que cresce é um organismo vivo, porque nós somos pedras vivas, disse Pedro. Mas há um artigo definido na Bíblia, quando se refere a Cristo como fundamento, que ele é a pedra que foi rejeitada. Essa pedra que o profeta Daniel fala no capítulo 2 do livro que leva o seu nome, que veio sem auxílio das mãos e que esmiuçou aquela estátua. É essa pedra que muitos rejeitam, mas que um dia ela será juízo. Ela edifica a igreja cresce nela, mas os que rejeitam um dia serão esmagados por essa pedra que veio a existir sem auxílio de mão. Quem é essa pedra que tanto falou os profetas? É Cristo Jesus, o Senhor. E ele disse: eu edificarei. E a igreja já passou por tantos momentos ruins, por tanta perseguição. Quanto mais matavam crente, mais a igreja crescia. Quanto mais o sangue dos eleitos de Deus era derramado, era como semente, mais pessoas Deus acrescentava neste edifício espiritual que é a igreja. Aí nós temos aqui Mateus capítulo 7. Já aprendemos que profetas e apóstolos representam o quê? A palavra genuína, a doutrina de Deus. Que esse edifício espiritual é a igreja, que a pedra de sustentação deste edifício é o próprio Cristo, não é Pedro, nem homem nenhum. Você viu que Pedro, logo em seguida, fracassou. Você vê que até um homem como Pedro, Satanás pôde usá-lo como pedra de escândalo, de tropeço. E Jesus diz: para trás de mim, Pedro? Não, para trás de mim, Satanás. Tu não compreende. Será se Jesus ia edificar o seu edifício espiritual chamado igreja em cima de homem? Nunca, nunca. Isso é um equívoco extremo. A igreja está edificada sobre uma rocha chamada Jesus de Nazaré. E Paulo diz aqui no versículo 22, para a morada de Deus no Espírito. Aprendemos que Deus não habita em templo feito por mãos humanas, mas Ele habita em você, Ele habita em nós, Ele habita na igreja que é o seu corpo. Aí o nosso professor dessa revista coloca aqui Mateus 7. Todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, os ventos sopraram, combateram aquela casa e não caiu,
porque estava edificada sobre a rocha, que é Cristo. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Aí desceu a chuva, correram os rios, os ventos sopraram, combateram aquela casa e a casa caiu, e foi grande a sua queda. Olha, o livro do profeta Amós, nós estamos falando de profetas, dos apóstolos, de um edifício, de um fundamento. Esse é o assunto principal da nossa revista. Amós era um profeta de visões, e Deus disse para ele, fez uma pergunta: Amós, o que você vê? E Amós viu um prumo. Sabe aquele instrumento que os pedreiros usam, os construtores, para medir a verticalidade de uma construção? Amós viu o próprio Senhor com um prumo na mão, medindo os edifícios, as construções lá em Israel. E sabe qual foi o resultado daquela avaliação? É que a construção, como casa espiritual, Israel estava torto. Por quê? Porque eles haviam construído com material puramente humano. Idolatria, feitiçaria, promiscuidade, prostituição, ganância, falta de amor, orgulho, desprezo pelo sagrado. Esse era o material com que Israel estava construindo. E Deus disse: vai cair. Você já presenciou uma construção que deu um vento e ela desabou? Eu já. Quando se vai avaliar, lembra, não faz muitos anos, que tinha um construtor famoso aqui no Brasil, ele já até morreu, ele construía arranha-céus, aqueles prédios, e os prédios caíram, prejuízo para quem comprou, mortes, e a perícia foi investigar. Sabe qual foi a apuração? Colocou a areia da praia para economizar. Por isso que Paulo fala, escrevendo aos Coríntios: veja como cada um constrói. Uns colocavam palha, outros feno, outros madeira, mas tinha gente que construiu com ouro e com prata. Quando vem o fogo, o ouro e a prata pode até derreter, mas não é destruído. Ele fica melhor, mais purificado. Assim é a casa espiritual. Assim é o salvo. Quanto mais fogo de provação, quanto mais dificuldade, pode até balançar, mas não cai, porque está edificado sobre a rocha, que é Cristo. Bendito seja o nome do Senhor eternamente. Mas Israel estava torto. Agora você acha que Deus colocou o prumo só em Israel? Não, ele continuou com o prumo na mão. Tem gente construindo na rocha, tem gente construindo na areia movediça. Nós temos aqui 2 homens, 2 casas e 2 resultados. Sabe qual é a diferença de uma casa para outra aqui? Não é a sua arquitetura, não é a sua pintura, não é o seu móvel. Não é isso que vai fazer a diferença na hora da adversidade. Na hora que vem a chuva, na hora que vem o vento, na hora que vem as águas dos rios.
A diferença da casa estava no fundamento. Você já parou para pensar? Pouca gente pensa, quando você olha para um edifício, esses enormes que tem por esses arranha-céus, quando você olha para uma torre imensa, de centenas de metros, pouca gente pensa no fundamento daquele edifício, daquela construção. Pouca gente pensa. A gente é levado, é inclinado a olhar só daquilo que está do solo para cima. E a gente vê todas as vezes uma beleza. Mas olha, o teste, a prova veio sobre aquelas duas casas. Uma, Jesus diz, não caiu. A outra caiu e foi grande a sua queda. Sabe aquela expressão? A casa caiu. E é assim. Tem gente que está construindo na areia. Essa casa aqui que Jesus se refere, ela se refere a uma igreja, ele se refere a uma igreja, ele se refere à nossa vida, ele se refere à nossa família. Por isso que disse Paulo, veja com que constrói cada um. E Paulo fala aos Coríntios, no capítulo 3, que não pode ser colocado outro fundamento, a não ser o que está posto, que é Jesus Cristo. Tem gente construindo na filosofia humana, na psicologia moderna, e não está construindo em Cristo, na doutrina que os apóstolos e os profetas receberam do próprio Deus. Pode até parecer bonito, mas vai chegar a hora que vai vir o teste, que vai vir a prova. Sabe aquela torre lá, na Itália, a torre de Pisa? Ela está assim, torta. E os especialistas foram ver, sabe qual foi o problema ali? O solo. Muitas das vezes, casas racham, paredes, piso. Por quê? Porque tem problema no seu fundamento. Tem gente, meu irmão, que está assim, com a vida espiritual toda rachada, correndo perigo. Porque se tirar a pedra angular, toda a construção fica comprometida. E é só questão de tempo. Deixa vir um vento para você ver. Deixa vir as correntezas das águas dos rios. Deixa vir uma forte chuva, que fala o quê? De uma prova de fogo. Doutrina dos apóstolos e dos profetas. Sabe qual é um dos grandes problemas hoje de muitas igrejas? É que elas não estão sendo ensinadas pela doutrina dos apóstolos e dos profetas e não estão edificadas sobre Cristo. Elas estão sendo ensinadas pela teologia das músicas, das musicazinhas, das frases de camisas. Pode até levar um tempo aí, mas uma hora vem a chuva. Só vai ficar de pé, só vai ser aprovado quem tiver sobre a rocha, quem tiver edificado sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Essa palavra apóstolo, profeta, que Paulo fala. Muitas pessoas perguntam, ainda existe apóstolo hoje? Olha só. O significado da palavra apóstolo quer dizer enviado ou mensageiro. Então, se você pegar a etimologia do termo, sim, ainda continua. Mas
aqueles apóstolos, os 12, e Paulo, que teve um encontro com o Senhor, e até Tiago foi chamado de apóstolo também, naquela categoria não existe mais. Aqueles que foram testemunhas oculares do ministério de Jesus, não, aqueles não existem mais. Que escreveram a Bíblia, parte da Bíblia, esses não existem mais. Mas na condição de mensageiros de Deus, de pregadores, de enviados por Deus para fazer a sua obra, sim, somente nesse sentido. E os profetas? Quem são os profetas? Os profetas, eles são porta-vozes de Deus. Ele é portador, autorizado, de uma mensagem que não é sua. E a sua mensagem era ou exortação ou predição. Você vai para o Antigo Testamento, você encontra lá profetas maiores, os profetas menores, como são classificados. Eles eram pessoas escolhidas, chamadas por Deus, vocacionadas por Deus, para levar a palavra de Deus para o povo. E a Bíblia estava sendo construída, a Bíblia estava sendo feita. Você vai para o Novo Testamento, para a nova aliança, Jesus é o verbo que se fez carne, que veio para fundar a igreja, para construir a igreja. É Ele quem sustenta a igreja, esse grande edifício. A igreja, o povo de Deus, é o povo mais perseguido da terra. Olha, nós estamos vivendo um tempo aí de grande perseguição aqui no Brasil, com a igreja. Está vindo água, águas profundas, correnteza, está vindo chuva, está vindo um vendaval de perseguição. Mas a igreja que foi construída, edificada, que tem Cristo como seu fundamento, como pedra principal, pedra de esquina, ela nunca será destruída, porque ela é o corpo místico do Senhor. Agora, aquela pessoa que construiu sobre a areia vai desviar, vai cair, não vai permanecer. Quando chegar as maiores perseguições, as provas de fogo que virão sobre o povo de Deus. E sabe o que é que Pedro diz? Que não é para a gente estranhar quando chegarem as provações. Sabe por que tem muito cristão que estranha quando chega o vento, quando chega a chuva, quando chega as águas? Porque não conhecem a doutrina, o ensinamento dos apóstolos e dos profetas. Estão edificando sobre doutrinas puramente humanas, por teologia de ideias puramente de homens. Mas quando nós somos edificados em Cristo, que é a pedra, que é a rocha, que é o Senhor, que é o Salvador, aí, meu irmão, pode vir o maior tsunami e nós vamos permanecer. Olha, eu sempre digo, esse é o grande desafio de servir a Cristo, de ser um discípulo, de ser um cristão. É quando às vezes grandes adversidades nos advêm. É quando muitas das vezes enormes contratempos batem na nossa casa e a gente continua olhando para Ele, confiando nele, acreditando nele, seguindo a Ele, obedecendo a Ele, adorando a Ele e dizendo que Ele é bom, sempre bom, eternamente bom, continua bom. Esse é o grande desafio de ser igreja. Esse é o grande desafio de fazer parte do povo que um dia vai deixar esse mundo em confusão, em treva. Que não foi só os construtores de Israel que rejeitaram a Jesus. Hoje muita gente rejeita Jesus. Tem um grande cantor famoso aí no Brasil que diz assim: Deus só existe porque você fala nele.
deixa de falar no nome dele, que ele deixa de existir. As pessoas rejeitam. Por quê? Que até mesmo um dos apóstolos, Judas, não o Judas Tadeu, mas o Judas Iscariote, ele fracassou. Alguém vai dizer, não, porque já estava profetizado. Não, estava profetizado a traição, não a pessoa. Deus, na sua presciência, sabia de tudo. Mas porque Judas, que foi chamado pelo próprio Cristo, como os demais, construiu a sua casa espiritual não na rocha. O que é que dominava o coração de Judas? O dinheiro. Judas não foi o maior traidor, como alguns pensam. Ele foi simplesmente o mais famoso. Mas ainda hoje tem gente rejeitando a Cristo. Mas aqueles que recebem a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, faz parte agora desse edifício, desse organismo vivo que cresce, a igreja do Senhor, que foi edificada sobre Cristo, que é a rocha, que é a pedra de esquina, a pedra angular, que sustenta toda essa casa espiritual chamada igreja, que está sendo ensinado, doutrinado, pela palavra de Deus, a mensagem que pregaram os profetas, os apóstolos no Novo Testamento, e que agora a sua vida é morada de Deus. Olha que privilégio, olha que palavra maravilhosa, que a Bíblia diz, que o meu corpo, que o seu corpo é morada de Deus. Deus habita em nós. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Estamos vivendo um período aí caótico dessa pandemia, aonde que agora nós não estamos mais nos reunindo em templos. Os templos estão fechados. Mas a igreja não é esse espaço físico. A igreja somos nós. Se você chegar lá no mercado de peixe, a igreja chegou lá, porque você é a igreja. Se você chegar lá no mercado, no supermercado, a igreja chegou lá, porque você é a igreja. É a igreja na casa do irmão Antônio, a igreja que está na casa da irmã Maria, e aonde estiver 2 ou 3, Jesus disse, eu estou aí, no meio de vocês. Olha que palavra, que promessa maravilhosa. Ele mora na igreja. Ele é grande. Olha o mistério que envolve essa palavra. Salomão disse que aquele templo que ele construiu ali, no livro de Reis, não comportaria Deus. Que todo o universo não comporta Deus. Aquele que mede as águas do oceano com a concha da sua mão. Aquele que tem os olhos como chama de fogo, diz a Bíblia. Aquele que faz das nuvens cabelo dos seus pés. Aí a Bíblia libera uma palavra que é mistério. O que é mistério? O que eu não sei, eu não entendo. O dia que eu entender, deixa de ser mistério. Diz que ele habita, Valdir, dentro de nós, no nosso coração. Ou seja, Deus e a igreja, irmãos, são inseparáveis. Não é fácil ser cristão. Não é fácil ser um crente salvo. E quem foi que disse que seria fácil? De onde foi que veio essa ideia? É desse evangelho aí, né? Moderno, né? O evangelho, tem gente que não gosta, mas eu vou falar. Esse evangelho da prosperidade. O evangelho do coach. Essas pessoas não estão ensinando a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Porque os apóstolos e os profetas estavam firmados na rocha, na pedra que é Cristo. Essas pessoas estão pregando um outro evangelho, uma doutrina estranha,
que não ensina o caminho do céu, uma doutrina não dos apóstolos e dos profetas, mas uma doutrina que não ensina que o cristão tem que carregar a cruz, que evangelho é renúncia, que vida com Deus é resignação. Não, ele não ensina essa doutrina. Estão ensinando as pessoas a ficarem ricas. Tinha um obreiro aqui em Capanema, ele foi embora para São Paulo. Depois de uns anos ele apareceu aqui, aí encontrou o meu irmão. Quando ele encontrou o meu irmão deu paz do Senhor, ele olhou nos olhos dele, os olhos brilhavam e disse assim, olha a pergunta que ele fez: tu quer ficar rico? Meu irmão tomou um susto, tu quer ficar rico? Não entendi, terceira vez, tu quer ficar rico? O meu irmão disse, pastor, eu nunca pedi isso para Deus, peça perdão. Por quê? Você está em pecado. Quem não pede perdão para Deus está em pecado. Você vê como é que está a coisa? É como disse um certo teólogo, é muito fácil ser profeta, ser apóstolo no Brasil hoje. Porque o negócio é o seguinte, eles profetizam, se a profecia não se cumprir, a culpa é tua, que não teve fé ou está em pecado. Irmão, isso é brincar com as pessoas, com a inteligência das pessoas. Que doutrina é essa que está sendo ensinada? Nunca foi a doutrina de Deus. Jesus, que é o fundamento da igreja, a Bíblia diz que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. Mas teve um pregador aí famoso que disse que Jesus tinha uma mansão na praia. Heresia! Cuidado com os falsos profetas, com os falsos apóstolos, com as heresias que estão sendo pregadas aí no rádio, na televisão, na mídia. Fique com a palavra, meu irmão. Seja edificado em Cristo, no seu evangelho, na mensagem que Deus deu aos profetas e os apóstolos. Aí você será semelhante à metáfora, onde Jesus está terminando o Sermão do Monte, que começa no capítulo 5, vai até no capítulo 7. Jesus diz, olha, tem gente que é sábia, construtor sábio, mas tem construtor insensato. Qual é o sábio? Jesus falou, é aquele que ouve a palavra. A Bíblia é o único livro que promete abençoar quem ouve e quem lê. Mas tem a segunda parte, aquele que coloca em prática. Não basta ouvir, não basta ler, é preciso colocar em prática. Quem faz isso? Jesus, eu vou comparar a metáfora como um homem sábio que edificou a sua casa, sua vida, sua família sobre a rocha. Aí pode vir o que vier, ele pode chorar, ele pode sofrer, ele pode ficar até titubeando, mas ele não cai. Agora o insensato, o homem sem sabedoria, na primeira provação, no primeiro teste, ele abandona Jesus, ele abandona a igreja. Você já reparou como é que está hoje? Hoje o camarada está aqui na Assembleia de Deus, aí você diz, cadê o irmão? Ah, está ali, foi para outra igreja. Aí de repente o irmão de lá diz, cadê o irmão? Foi para ali, fica pulando de igreja em igreja. Passa, quando você vê, em 10 anos de crente, ele passou por 10 ministérios. Esse não edificou a sua casa sobre a rocha. Está edificando sobre a areia, e a areia é movediça. Aí, meu irmão, quando você vê, ele está lá no bar, enchendo a cara de cachaça, quando não buscando a felicidade nas drogas, nos prazeres, no sexo, porque nunca construiu com ouro, com prata, mas com palha seca. Você já viu palha seca, já como é? Você mete fogo, né? Aí vê aquele fogão, mas dura bem pouquinho. Assim é a vida espiritual de quem não edifica sobre a rocha, de quem não foi ensinado na doutrina dos apóstolos e dos profetas. De repente ele está ali no reteté, aquele negócio, com 3 dias ele está lá no mundo. Quando não, larga a mulher, troca por outra, troca de 50 por uma de 25. Infelizmente, irmão, Jesus diz, assim é a vida de muitos.
Agora, quando chegar o teste, a casa vai cair. Foi isso que disse Jesus. Mas para aqueles que estão edificados sobre a rocha, que é Cristo, pode vir a maior tempestade, ele vai permanecer de pé. É isso que faz a diferença na nossa casa espiritual, na nossa vida. É aonde se constrói, é aonde está sendo ensinado, olha, doutrina, Bíblia, palavra, apóstolos e profetas. Jesus é a pedra aonde a igreja foi construída, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, diz o Senhor. Queridos, como disse, parafraseando o apóstolo Paulo, eu vos entreguei o que eu recebi do Senhor. Continuemos firmes. Tem hora que a gente chora, tem hora que a gente sofre, tem hora que as coisas se complicam e que os problemas se intensificam, mas com Jesus a gente vence. A paz do Senhor Jesus a todo o povo de Deus. Meu muito obrigado. E Jesus continue abençoando o seu povo hoje e sempre. Essa é a nossa oração rogativa, em nome de Jesus. Amém? E a paz do Senhor a todos. Glorificado seja Deus. Meus queridos, graças a Deus, nós queremos agradecer a Deus por esta oportunidade. Queremos agradecer a Deus pela sua vida, que esteve nos acompanhando e participando juntamente conosco desta transmissão da Escola Bíblica Dominical. Oremos para que tudo volte ao normal e tudo normalize de acordo com a vontade de Deus. Agradeço você que esteve aí do outro lado. Quero convidar você também para logo mais, a partir das 7 horas da noite, a partir das 19 horas, estar juntamente conosco também participando dos cultos online, que hoje será transmitido novamente a partir das 19 horas, um grande culto de adoração, louvor e pregação da palavra de Deus. Desde já os nossos agradecimentos. Vamos orar a Deus, orando ao Senhor, encerrando esta reunião, este culto de mais um domingo. No próximo domingo estaremos novamente fazendo esta transmissão e assim adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Senhor Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por todas as tuas bênçãos que a nós foi direcionada e a todas as pessoas que estão nos escutando, Senhor, que sejam um canal de bênção para esta geração, que sejam um canal de bênção para estes dias. Nós oramos, ó Deus, para que a tua palavra possa frutificar na vida desta pessoa. Senhor, visita cada pessoa que esteve juntamente conosco, visita, Senhor, aqueles que ainda irão assistir outra hora, que possam também ser alimentados pela tua palavra. Abençoa, ó Deus, cada crente, cada servo teu, cada pessoa, cada irmão que esteve nos acompanhando. Visita neste momento também, Senhor, o nosso pastor presidente, pastor José Rodrigues da Luz. Visita a sua saúde, que o teu servo possa ser blindado pelo teu sangue, pela tua palavra, blindado pelo teu poder, e que tuas asas, Senhor, esteja cobrindo o teu servo, guardando de todo o mal. Livra cada crente, livra deste mal, Senhor, que tem assolado esta nação, livra deste mal que tem assolado este país, este estado e este planeta, Senhor. Que cada pessoa esteja diante de ti firme na rocha que é Jesus de Nazaré.
Senhor amado, no nome de Jesus, uma vez mais nós oramos, ó Deus, para que o Senhor visite os hospitais, visita, Senhor, cada leito, cada pessoa que está doente, visita aqueles que estão desesperados, visita aqueles, Senhor, que estão à beira da morte, mas que o Senhor ainda tem uma promessa, que o Senhor ainda tem um propósito de cura. Vai visitando, vai libertando, vai salvando e vai transformando. Senhor, visita outras pessoas que estão nos outros estados, mas que estiveram juntamente conosco. Que a glória do Senhor, que a cura e a paz possa repousar dentro desta casa, possa repousar nesta família, para a glória do nome do Senhor, ó Pai. É o que nós te pedimos, que logo mais, ó Deus, quando a tua igreja, o teu povo estará participando de mais um culto transmitido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Capanema, através das redes sociais, que seja uma bênção, que o teu poder e o teu Espírito possa direcionar cada crente, e que a tua unção, Senhor, seja manifestada. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja, com todo o povo, com cada crente, com cada pessoa que esteja assistindo, desde agora e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Foi um prazer. Muito obrigado em nome de Jesus. Deus te abençoe desde agora e para todo sempre. Amém.